Olá, eu sou Aline Marquise e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela Vale TV. E hoje a nossa convidada é Eline Poulsen, CEO da startup Zeli, uma startup que vem revolucionando o cuidado com os filhos. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Lili. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar recebendo aqui nos nossos estúdios a Zeli. Conta um pouquinho para nós como surgiu essa startup com um propósito tão incrível. Então, a Zeli, na verdade, ela surgiu da minha experiência de divórcio e guarda compartilhada. Em 2017, eu me separei. Eu tenho 2 filhos, Ana Júlia e João Vitor. Na época, eles ainda eram pequenos, dependiam muito da gente. E na função de divórcio e guarda compartilhada, ali eu sentia um pouquinho de dificuldade de me comunicar com meu ex-marido. Mas muito mais porque eu realmente queria seguir minha vida. Nós tivemos uma relação de 16 anos. Então, outras ferramentas como o WhatsApp, o Instagram, eu achava que envolvia muito o lado pessoal. E aí, naquilo, a minha ideia era, deveria existir um aplicativo em que eu recebi o convite de aniversário, eu coloque no aplicativo, é final de semana do meu ex-marido, ele vai saber tudo que ele tem que fazer com os filhos e vice-versa. Ele ia se comunicar, ia colocar as informações e não ia ter que ficar naquele momento de, precisa levar, levou, onde é que tem que ir, toda essa comunicação que acaba envolvendo ali a questão de conjugalidade também. E aí eu fui pro Google, né, literalmente. Eu sou arquiteta de formação, não tinha nada a ver com a área de tecnologia. Eu fui pro Google, porque eu queria uma ferramenta pronta na época e não achei nada. E aí, naquele momento, a Marília, que é uma das minhas sócias, ela é da área de informática. Mandei para ela, eu disse, liguei, Marília, tem uma ideia de aplicativo. Acho que eu fui na cara e na coragem, né? Porque fui na cara de pau, porque eu não tinha nada a ver com tecnologia. Eu disse, vamos fazer, né? Porque ela topou, acabou engravidando do Pedro, achou que não ia conseguir tocar adiante, e a ideia ficou 2 anos guardada. Até que um dia eu comentei com uma amiga defensora pública e ela começou a me incentivar, dizendo que toda vez que ela fazia audiência de vara de família, ela lembrava da ideia do aplicativo. No Brasil, a lei da guarda compartilhada é a prioridade, é a regra número 1 de guarda. Porém, com a dificuldade que tem ali entre os ex-casais, pai e mãe, acaba não sendo dada por via de regra, justamente por isso. Então, somente 20,9% dos casos é de guarda compartilhada. E quem acaba se prejudicando é a criança, né? Porque os pais, eles não se comunicam? Não querem se comunicar, não querem ter relações ali. Então, acaba dando unilateral normalmente para a mãe. E aí, ela começou a me incentivar justamente por causa disso. E aí, resolvi que eu ia parar com a arquitetura, que eu realmente tinha uma boa ideia, guardadinha comigo. Convidei o ex-marido de outra amiga para ser o desenvolvedor. Acabou que nós levamos adiante o projeto e desde então, desde novembro de 2019, a Zeli começou a realmente sair da minha ideia e realmente se tornar um projeto efetivo do aplicativo. Hoje ele já é um aplicativo que funciona no mercado, pais e mães estão usando já isso na sua vida cotidiana. Sim, a gente lançou dia 18 de julho de 2021, ano passado, não temos nenhum ano. E desde então, um dia antes, saiu uma reportagem na Crescer, contando do aplicativo, e desde então a gente tem uma aceitação e uma divulgação orgânica muito boa. E a gente tem vários pais, nós somos quase 4.000 pais e mães cadastrados no aplicativo. E antes mesmo, nós temos um período de 30 dias de uso do aplicativo gratuito ali. E depois quem passa é o plano familiar. E aí quem cadastrou os filhos e fez as conexões familiares passa a pagar o aplicativo. E como é que funciona, assim, a operação de uso desse aplicativo? Pais e mães, eles não se conversam e utilizam, então, a plataforma como um meio para se comunicar. Isso.
o que acontece? Acabou, quando a gente começou com o projeto de ideação, escreveu o projeto, fomos para programas para modelar o negócio, programas do Sebrae, Inovativa, passamos por alguns programas de startups de negócio, a gente viu o impacto positivo que seria, inclusive, para quem não é separado, é para quem tem filhos menores de idade. Hoje, no Brasil, 1 a cada 3 casamentos acabam em divórcio, 56% entre casais com filhos menores de idade e 20% já no primeiro ano de nascimento da criança. Então, obviamente que quem já se separou já enxerga o problema. Já existe esse problema ali da questão do cuidado dos filhos, da comunicação. A gente sabe que demanda muito mais da mãe. Um dos principais motivos que acaba acontecendo isso é a sobrecarga materna. Chega a quase 48% o número de mães que saem do mercado de trabalho nos 2 primeiros anos de nascimento da criança, porque demanda muito da mãe e ela sente falta dessa rede de apoio. Então, a gente viu o impacto positivo que seria o aplicativo para que isso não acontecesse. Para que esses números não fossem tão altos, para que a mãe... Tem 2 coisas, né, Lili, muito importante. Uma questão cultural de que se cobra muito que a mãe faça tudo pela criança e acaba tendo essa cobrança, e por isso também vem a questão da sobrecarga materna, todo esse impacto, mas a gente também vem aí num movimento muito importante de que os pais estão mais participativos. A gente tem acompanhado isso, os pais realmente estão mais estruturados dentro de casa, estão vendo a importância de que eles também podem fazer, porque a única coisa que pai realmente não pode fazer é amamentar, né? De resto, ele pode dar tudo, ele pode dar um leite, ele pode fazer tudo. Então, é importante que eles saibam. E várias ferramentas hoje, a Zélia acaba centralizando várias ferramentas em um único lugar. Então, a gente tem a agenda com os compromissos, a gente tem a caderneta de saúde, vacinação, questões de educação, tamanho de roupa. Às vezes, a pessoa não sabe nem qual é o tamanho do calçado, ou o tamanho da roupa que o filho usa. Vai lá e pergunta para a mãe, aí a mãe já se estressa, nunca sabe nada. Então, tem todas essas questões. Dá para trocar mensagens, quem não usa outras ferramentas ou quer registrar ali dentro mesmo, tu pode anexar documentos, fora outras funcionalidades que a gente ainda está em desenvolvimento para colocar no aplicativo. Então, o aplicativo ele centraliza várias ferramentas em uma só. Hoje a caderneta de saúde é física, a criança nasce, lá na maternidade tu já ganha a caderneta e ali já começa a marcação da criança. Em tempos de tecnologia parece até surreal, né? E é uma das coisas que inclusive eu mais escuto da história da Zélia, da ideia da Zélia a ideia é tão boa que é inacreditável que ainda não tivesse uma ferramenta que fizesse isso. Eu fico pensando, essa ferramenta serve para os dindos e para as dindas também. Total. Então, o que acontece? O aplicativo, tu pode cadastrar até 6 crianças e conectar até 10 familiares e cuidadores. E aí, cuidadores, familiares, a gente vai. Mãe, pai, avós, que participam muito da rotina de cuidado dos filhos, dindos, tios e babá. Quantas crianças, né? Que estão o dia inteiro com a babá e precisa que os pais saibam o que está acontecendo. E a babá também precisa saber. Às vezes não sabe nem qual foi o último antibiótico que tomou, fica lá registrado tudo o que aconteceu já, histórico de saúde, alergias. Então, as pessoas sabem, se a criança estiver em qualquer lugar ali, é só acessar o aplicativo e vai saber o que tem que fazer com a criança. Toda a rede de apoio que a criança tem pode ter acesso à plataforma. Então, são até 10 pessoas por criança. Isso. A gente tem uma preocupação muito grande com a privacidade, né? Porque nós estamos trabalhando com dados sensíveis de criança. Então, a gente sempre orienta que sejam pessoas que tu vá fazer a conexão, que tenham acesso a esses dados, que realmente confiem, que façam parte da rotina de cuidado das crianças. E quais são os principais benefícios, assim, que os pais... Porque vocês já devem ter feito, né, uma pesquisa com o uso, a usabilidade realmente, né, do aplicativo. Os benefícios que os pais estão enxergando realmente para que continuem usando, até incentivar outras a usarem. Então, o principal é justamente isso, é a centralização de todas as informações em um só lugar. É a facilidade que a ferramenta tem dado no dia a dia deles, nessa comunicação, troca de informações, tudo, nessa organização ali de vida da criança, porque acaba organizando a vida de toda a família, né? Não fica aquela bagunça, tudo. É justamente essa facilidade. O que as pessoas nos trazem
justamente nessas pesquisas, que mais usam no aplicativo hoje é a agenda, porque a nossa agenda, ela, além de tu colocar os compromissos, de ter os alarmes, tudo, tu pode marcar assim, tu consegue visualizar tranquilamente o que é evento de saúde, o que é evento de educação, o que são atividades extracurriculares, porque é tudo com corzinha, ela é muito intuitiva. A gente trabalhou toda a ferramenta com psicologia das cores, para que os pais também se sintam muito acolhidos, mesmo quem vem ali numa relação de separação, de divórcio, às vezes está um clima um pouco mais hostil, podem se comunicar tranquilamente, porque ela é exclusiva para o cuidado dos filhos. É uma plataforma muito amigável, assim, e também intuitiva para facilitar o uso, porque os avós, eles não estão, assim, nessa nova economia, estão habilitados, né, com as novas tecnologias. Então, a plataforma, ela já tem, assim, uma estrutura para esse público também. Sim, inclusive a gente está fazendo um grupo de testes de pessoas acima de 60 anos, para a gente entender também como os avós querem usar a ferramenta, para facilitar também o uso, para ficar mais intuitivo para eles. E a gente realmente tem esse cuidado. A Zeli tem o propósito de zelar pelo bem-estar das famílias. E a gente trabalha muito a caminho disso. Uma das coisas que aconteceu, várias pessoas começaram a pedir se poderiam bloquear a ferramenta de mensagens dentro do aplicativo, ali quem estava um clima mais hostil. O que a gente fez? A gente agora bloqueia palavras que possam ser consideradas ofensivas e a pessoa escreveu uma mensagem ali que não vai ser legal, que tenham palavras que não sejam legais, abre um pop-up dizendo, essa mensagem contém palavras que podem ser consideradas ofensivas, aparece quais são as palavras que não pode mandar, e aí embaixo coloca, reescreva para que possa ser reenviada a mensagem, para que a pessoa também se acalme, pense, repense, e pense mesmo assim, não é legal mesmo eu mandar isso para outra pessoa, e aí sim, mande outra mensagem, porque o que a gente quer é que as pessoas usem a Zeli para o bem. E pelas crianças, as crianças não têm uma voz ativa, né? Elas não conseguem ainda se posicionar. E a gente tem estudos que mostram que crianças que crescem entre relações familiares conflituosas são 3 vezes mais propensos a adoecerem ao longo da vida. Tamanho impacto, e nenhum pai, nenhuma mãe, quando tá, às vezes, chateada, a gente nunca invalida o sentimento dos pais ali que chegam num clima um pouquinho mais difícil. Porque a gente não sabe a história da pessoa e cada um age de uma maneira. Então, a gente não invalida nada. Mas a gente quer que eles pensem que os filhos não têm nada, não têm que levar aquele problema junto. A Zeli, ela acaba também se tornando uma ferramenta educativa, né? Exato. Trazendo essa comunicação mais afetiva, trazendo uma orientação, mesmo que sutil, né? Ela não é agressiva, porque o bloqueio talvez vá deixar a pessoa ainda mais agressiva. Não Sim. consigo mandar, ou a pessoa não consegue receber, eu não consigo me comunicar com aquela pessoa porque ela me bloqueou. Porque daí isso pode gerar ainda mais conflito, né? Sim. Então acaba sendo essa ferramenta educativa. Não, total, total. E sempre com foco na criança. A gente sempre diz isso. A Zeli é para os filhos e é para zelar pelo bem-estar mesmo. Tanto que o nosso nome vem Zeli, que é de zelar, cuidar, guardar. E a gente quer isso, né? A gente quer vir nesse movimento e a gente está conseguindo. Tão pouquinho tempo de mercado, né, Aline? Menos de um ano. Mas vocês já tiveram muitas conquistas nessa jornada aí. A última delas, acho que foi no Gramado Summit, é isso mesmo? Conta pra nós. Isso mesmo. Agora, no Gramado Summit, nós participamos do Like a Boss, que é uma batalha de pitches do Sebrae. Lá no Gramado Summit, de 21 startups que apresentaram, 3 eram as campeãs, nós fomos uma das 3 campeãs. Foi um orgulho pra gente, gigante assim, não consigo nem dimensionar ainda direito. Agora nós vamos para a etapa nacional, onde nós vamos disputar com 100 startups na etapa nacional e a final é em Florianópolis. Falando um pouquinho assim exatamente do Like a Boss, eu me lembro quando eu cheguei na Gramado Summit, nós expomos lá, com o apoio da nossa incubadora, nós somos incubadas do Centro de Empreendimentos e Informática da URGS. Chegamos lá no stand e eu me lembro que ainda não tinha aberto a feira e eu fui no palco principal ver como é que era. E eu me lembro que eu achei super impactante aquele palco.
E aí, no final, eu subi no palco, no último dia, para receber a premiação. E aquilo, para mim, já foi um pouco surreal, assim. Mas o principal foi verem a Zelle como um benefício mesmo. Porque afinal, a gente disputou como uma fintech. A gente sabe que fintech é muito bem vista, né? Por bancas, por avaliação de tecnologia. E a gente acabou ganhando... E é uma startup pensada para dentro de casa, para dentro da família. A gente não vê, às vezes, um RH de empresa tem toda a preocupação com o bem-estar do funcionário, mas muito dos problemas que o funcionário leva é justamente problemas que vêm de casa. Então, a gente resolvendo esse problema dentro de casa vai beneficiar um ecossistema inteiro de economia, e principalmente as mães. Além disso, a gente participou do Sebrae Startup RS, nós ganhamos o programa Start, depois participamos do Digital e no Inovativa Brasil ficamos entre as 10 finalistas no Brasil inteiro em startup com o tema saúde. Tamanho impacto psicológico que a gente traz de benefício para as famílias. Uma ideia que estava engavetada há 2 anos, Aline, de uma situação vivida, né, e até estimulada por ti mesmo, né? Poxa, eu preciso colocar isso para o mercado, porque o mercado precisa, tem pais e mães precisando e tem famílias precisando disso, né? Um propósito realmente lindo, conforme tu ia falando, assim, eu me arrepiei várias vezes. Eu acho que nós precisamos de soluções reais para problemas reais, né? E é isso que a Zelle está trazendo. Fico muito feliz e orgulhosa também, né? Por ver mulher à frente disso também. Conta um pouquinho para nós sobre esse processo entre a ideia e a efetivação, colocar isso no mercado. A gente sabe que existe um gap aí, primeiro porque tu precisou maturar essa ideia, mas depois encontrando as pessoas certas, eu acho que eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso, mas também até o ponto de colocar isso para o mercado, que também é uma jornada que a gente sabe que requer muito esforço. Então, eu costumo dizer que eu caí na tecnologia, né? Eu não tinha conhecimento nenhum de tecnologia, eu sempre brinco que eu e tecnologia éramos inimigos, aquela coisa da impressora que nunca funciona, era eu e a impressora, que não nos entendíamos nunca. Mas quando eu resolvi levar a ideia da Zelle adiante, eu tive um lado muito positivo de entender que eu precisava também de pessoas para levar, que teriam conhecimento que eu não tinha, que era da área de tecnologia. Então, eu me uni com 2 pessoas da área de tecnologia, que é a Marília, a minha sócia, minha melhor amiga de vida, nós somos amigas desde os 6 anos. Ela é Dinda, da minha filha, da minha primeira filha. Inclusive, chamei ela e o Daniel, que é ex-marido de outra melhor amiga nossa. É uma história muito diferente, assim, que envolve amizade, envolve casamento, separação, somos comadres, tudo. E aí eu levei, quando a gente começou, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre o processo do Sebrae, que o meu irmão é um pouco dessa área de startups, ele tinha me falado, tem programa do Sebrae Startup, pesquisa. E aí nisso eu também vi que tinha incubação, e aí eu fiz a proposta dia 1º de novembro para o Daniel, na verdade, a Marília só ia nos ajudar a escrever o projeto, achou que não ia ter tempo. Aí tinha uma oficina de incubação dia 14 de novembro e acabava as inscrições dia 20 de novembro. A gente foi na oficina e a Lu, que é a nossa diretora lá do SEI, amou a ideia e aí eu disse, não, a gente se inscreve para março, que era quando teria um novo edital. E ela, não, tem um feriado pela frente, sentem a bunda na cadeira, vocês têm 5 dias, escrevam um projeto que está no ponto para vocês incubarem. Bora e a lá, gente nada de fez descansar. isso, Lili. Eu fui a Pelotas, literalmente. Entrei no ônibus, fui a Pelotas, arrumei minhas coisas, voltei de carro no dia seguinte, me sentei e a gente começou a escrever. Nesse meio tempo, nasceu o filho mais novo do Daniel, que é filho dessa minha comadre, que é meu afilhado. Me fui para o hospital visitar, passei a noite ainda com ela, tudo isso em 5 dias. Aconteceu essa revolução toda. No final, escrevemos o projeto, fomos chamados para o pitch e aí já começa a nossa trajetória já de início mesmo de Zelle, de incubação. A Marília resolveu efetivamente entrar e nos acompanhar junto. E aí a gente foi indo conforme as mentorias lá dentro do SEI, todo o apoio que eles nos davam, procuramos o Sebrae, entramos para o Sebrae e aí que começa a nossa história.
Legal. E tu foi conversando aqui, trazendo esse assunto e até me divertindo aqui, né? Eu tava dando risada, ainda bem que não tava me filmando. Mas eu rindo porque é vida real acontecendo, né, Aline? É. E isso é muito bacana porque atrás de toda empresa, hoje vocês ainda estão iniciando, né? É uma startup, mas atrás de todas as organizações, seja ela pequena ou grande, existem pessoas. Sim. E essas pessoas têm suas vidas acontecendo. E no meio de tanta turbulência, né? Que seja na tua vida ou na minha, e na de tantas outras pessoas, a gente não deixa de fazer as coisas. E foi isso que vocês fizeram. Apesar de toda essa turbulência, vocês foram lá e fizeram esse tema de casa. Não, e ainda entrou pandemia, né? Imagina a gente não ter conhecimento nenhum. A gente fez os programas tudo online. Eu fui começar a conhecer as pessoas agora início do ano. Pessoas que eu conversava quase que diariamente pela tela. Eu tive estagiários de São Paulo, eu fui conhecer agora em março, pessoalmente, numa viagem que eu fiz a São Paulo. Então, eram várias coisas acontecendo e junto com isso tem a tal da síndrome da impostora, né? A gente nunca se acha capaz. Imagina eu, que não era da tecnologia, arquiteta, da área criativa, muitas vezes porque a gente era uma equipe muito pequena, nós somos ainda, então tu tem que fazer várias coisas. Eu que estou à frente da Zélia, eu tenho que olhar várias frentes. Aliás, eu olho todas as frentes da Zélia. Então, para mim era aprendizado, eu não entendia nada de back-end, front-end, eu achava que vinha a tela lá de design, era só colocar dentro do aplicativo e não, é toda uma construção. E aí, nesses momentos, eu ficava duvidando de mim mesma. Várias vezes eu pensei, e uma vez eu falei para os meus sócios, eu disse, eu acho que eu não tenho mais capacidade. E aí vinha aquela coisa, a gente se apoiava e dizia, não, olha tudo que a gente está construindo, olha que legal que está sendo o nosso caminho, é assim mesmo, a gente vai aprendendo. E até me perguntaram esses dias, para uma entrevista que tinham me perguntado, se pudesse dar uma dica para uma mãe empreendedora para começar uma startup, e a minha resposta foi, não tem nada que uma mãe não consiga resolver, né? E aí que eu trago essa minha experiência, porque eu fui mãe muito nova. Eu fui mãe, meus filhos já estão com 16 e 17 anos. E eu abri mão de toda a minha vida profissional. Então, eu parei de estudar, eu fui mãe primeiro para depois entrar no mercado de trabalho. E eu consigo resolver muita coisa justamente da minha experiência de maternidade, porque não tem nada que eu não consiga fazer. E se eu não souber fazer, eu sei para quem eu tenho que correr para fazer aquilo que eu estou precisando. Que discurso lindo, né? Eu também sou mãe da Valentina e realmente são algumas habilidades que a gente só consegue adquirir sendo mãe, né? Principalmente a resiliência, né, Lili? Meu Deus! E liderar, né? Uma equipe, como é que lidera uma equipe? Eu nunca tinha liderado uma equipe. Eu lidero 2 vidas humanas, eu criei 2 seres humanos. Como é que eu não vou saber liderar uma equipe dentro de uma empresa? Nossa, legal. Isso também acaba trazendo um grande exemplo aí, né, Aline, para esse mercado de trabalho, na hora de contratar, terem lá como perfil a contratação de mães. Tu sabe que a gente fala isso muito, assim, eu bato isso muito com os meus sócios, que o primeiro filtro para contratação, obviamente, é o currículo profissional, se tem ali as skills, o que a gente está precisando. Mas a contratação efetiva é se tem o feeling. Meus sócios dizem assim, tá, e aí, Aline, o teu sentido, o que que deu? Porque eu sou muito do feeling com a pessoa, do instinto, e ela tem que estar muito com propósito com a gente. Quando lançou a Zélia deu entendimento ao meu propósito de vida. Porque durante muitos anos, eu não entendia por que eu passava por tanta coisa ruim na minha relação, porque parecia uma aprovação, sabe? O porquê, se era algum castigo, que eu era terrível no colégio, quando eu era criança, rodava, essas coisas todas que a gente fica imaginando na cabeça, tentando entender o porquê da vida. Quando a Zélia lançou, a gente, antes dos 30 dias acabar, a gente já tinha 2 mensalidades assinadas. É super legal isso, porque valida o nosso negócio. Mas quando uma advogada me mandou uma mensagem no meu Instagram pessoal, dizendo, já resolveu um problema que se arrastava há mais de ano, eu chorei. E eu chorei muito, porque para mim fez muito sentido. Eu entendi que eu precisava ter passado por muita coisa ruim, tipo, na minha relação, para que a Zélia existisse e ajudasse outras pessoas a não passarem por aquilo. Então, deu todo um sentido, assim, e é o que mais dá força da gente continuar, porque a gente sabe que a gente está fazendo realmente o bem para as pessoas.
Um propósito lindo, maravilhoso e que realmente ele dá base para toda essa emoção que tu traz, né, dentro de ti quando tu fala da Zélia. A gente percebe e a gente sente também, porque é uma frequência, inclusive, muito boa, muito gostosa. Eu queria que tu passasse aqui para as pessoas que estão nos acompanhando até agora, como faz para entrar em contato com a Zélia? Quero mais informações, quero poder já usar esse app maravilhoso. Passa aí os contatos, por favor. Então, a Zélia está disponível tanto em iOS quanto Android. Dá para baixar lá nas lojas, o download é gratuito, dá para participar ali. A gente tem um grupo de teste, e quem quiser, a gente está convidando, que é justamente para entender o que a gente tem que colocar de funcionalidade, o que está faltando, porque a gente faz todo o desenvolvimento da Zélia a partir do que os usuários precisam. Então, para baixar o aplicativo, entrar em contato, tem o nosso site que é zeli.com.br, Zeli com 2 L's. Tem nosso Instagram, que é zeli.app, e ali entra em contato, fala direto, eu respondo. Se quiser mandar e-mail também, é contato@zeli.com.br. É bem pessoal ali o nosso contato com as pessoas. Gostaria então que tu passasse aqui para as famílias que estão nos assistindo um recado para virem usar esse aplicativo que tem transformado e melhorado a vida de tantas famílias e o cuidado com as crianças. Então, convidar pais, mães, avós, cuidadores a baixarem o aplicativo Zeli. Ele tem realmente o foco no cuidado das crianças, tem um impacto muito positivo. Ajudar, inclusive, as mães a não precisar mais ficar demandando ali do tempo dela. Lembrando, a gente brinca que é lembrar os outros para não precisar lembrar ninguém, né? E convida todos também a nos passarem o que quiserem de feedbacks, nos dar ideias, dicas e nos acompanhando. Obrigada, Aline, pela tua presença e por toda essa transformação que vocês têm trazido também através das startups, um jeito diferente de poder fazer e cuidado, né? Eu acho que a palavra final sobre a Zélia e sobre toda essa solução que vocês estão trazendo para as famílias, eu acho que a palavrinha é essa, cuidado, sororidade, cuidar das famílias, mas também principalmente com foco na criança. Então, parabéns a Zélia, aos teus sócios também, pela coragem e por toda essa inquietude de colocar isso no mercado. Obrigada, Lili. Esse foi o programa Quarta Revolução. Nos vemos na segunda que vem, às 22 horas.